Boas-vindas a mais uma aula, mais um encontro de cinema aqui do Memórias Construídas. Eu sou a Laís, estarei com vocês em toda essa empreitada da gente conversar sobre cinema e fazer cinema também. Então, pessoal, hoje nosso encontro vai ser como se fosse assim um glossário de termos básicos do cinema, termos importantes, termos recorrentes. Tanto pra gente conversar sobre o que a gente assiste, né? A gente olhar o que tá na tela e bater um papo com alguém, ou escrever uma crítica sobre a coisa, como a gente vai fazer daqui a umas semanas, quanto também pra gente conversar com a nossa equipe, quando a gente for fazer os nossos filmes. A gente conseguir conversar ali no ambiente de trabalho, a gente conversar no set. E o que é set? Vamos ver também aqui nesse glossário hoje. Já queria adiantar que a aula da semana que vem, o nosso próximo encontro, ainda vai seguir essa pegada de glossário, mas aí já focando nas equipes, no que compõe uma equipe de cinema. Então, só para dar um spoiler, para vocês ficarem ligados toda semana aqui no nosso canal. Vou começar, fiz aqui até uma listinha para não me perder. É uma ordem meio aleatória e quem lembrar de alguma outra palavra interessante que poderia compor um glossário legal sobre termos de cinema, quiser deixar aqui nos comentários, a gente pode gravar novos vídeos com esse tema. Para começar, vamos falar então um pouquinho de cena. Cena, o que é cena, né? Uma palavra assim tão básica, com certeza a gente já ouviu falar, a gente já falou sobre cena, né? Cena a gente não tem só no cinema, a gente não usa só pra falar de cinema, né? Tem também cena no teatro, enfim. Mas a gente tá falando aqui de cinema, então o que é cena? Né? O que é? Você saberia definir o que é uma cena? A definição assim de uma cena é a ação dos personagens dentro do filme em um mesmo espaço de tempo e em um mesmo espaço físico também, em um mesmo ambiente. Então, uma cena, ela sempre vai ter um ou mais personagens. Sejam pessoas mesmo, né? Numa ficção, filme de ficção com pessoas, sejam pessoas, seja numa animação, os personagens ali, né? Sei lá, bichinhos falantes, ou até mesmo nos documentários, né? As cenas dos documentários também dependem dos personagens, que são as pessoas que estão ali falando com a câmera, enfim, que a gente está assistindo. A cena depende de personagens em uma ação dentro da história do filme que ocorra no mesmo espaço de tempo e espaço físico. Então, o que é isso? Sempre que mudar a temporalidade ou mudar o ambiente, mudar o espaço físico, é uma nova cena. A gente tem um filme, por exemplo, sobre... vamos imaginar um filme bem chato, um filme sobre duas pessoas que ficam fechando negócios e usando o terno o tempo inteiro. Dentro desse filme a gente pode ter diversas cenas deles assinando contratos e andando pra lá e pra cá com pastas e canetas e brindes promocionais, sei lá. Uma cena desse filme poderia ser o fechamento de um determinado contrato ali. Vai ter várias dessas no filme, mas enfim, tem essa específica. Então a cena é dois personagens dentro de uma sala conversando pra fechar um contrato, aí assinando um papel. O que faria isso virar uma outra cena? Eles estão dentro dessa sala, conversando, assinam esses papéis e eles saem dessa sala para que um desses personagens acompanhe o outro pro elevador, por exemplo. E aí, então tá, eles saem dessa sala, entrar no elevador, é outra cena. Eles podem estar conversando ainda sobre o mesmo assunto, ainda sobre o contrato que acabou de assinar, mas virou uma outra cena. Porque mudou de ambiente, então mudou de cena. E sobre o espaço temporal, sobre a temporalidade, como que a gente poderia imaginar? Vamos então imaginar um outro tipo de filme. Vamos imaginar um outro filme chato também. Um filme que seja só duas pessoas
conversando sobre o mesmo assunto chato por décadas. E elas estão sempre no mesmo sofá, na mesma sala, no mesmo enquadramento. E a única coisa que mude, que a gente percebe que mudou, é que as décadas passaram. Então, vai mudar um quadro na sala, vai mudar o estilo de roupa ou o estilo de cabelo delas. E elas estão falando sempre sobre o mesmo assunto chato, seja qual for. A gente sabe que mudou de cena porque elas estão conversando, nos 50, estão com aqueles topetinhos, aqueles vestidos rodados, não sei o que, conversando. De repente, mudou. Tá o mesmo assunto, mas tá dias de hoje. Estão conversando com óculos Juliette na cara, alguma coisa nesse sentido. Mudou a temporalidade ali. A gente percebe que mudou de cena, teve essa passagem de tempo. Aprofundando um pouco, dentro da cena, o que a gente tem também? Os planos. E o que é plano? Plano é até uma palavra interessante porque ela vai aparecer também lá pra frente nas nossas aulas de fotografia. Plano é uma palavra que às vezes ela vai mudando um pouco de significado no decorrer das nossas conversas. Mas aqui, dentro de cena, plano quer dizer as imagens que compõem a cena. Porque a gente pode ter uma cena que seja um único plano, seja sempre a mesma imagem, ela não mude. Pensando nos caras fechando o contrato, a cena poderia ser simplesmente a sala, a mesa, um cara aqui, com os negócios no meio. E não tem nenhuma outra imagem, vai ser isso por, 3 minutos ele conversando. Não vai mudar esse enquadramento, isso que a gente vê. Não vai ter outro, vai ser sempre o mesmo plano aberto. Vai ser só isso, não vai ter mais nada. É um único plano, é uma cena feita num único plano. Num plano de sequência, não tem corte nenhum dentro dessa cena. Ou a gente pode ter diversos planos dentro de uma cena. Então essa mesma cena dos caras fechando esse contrato, a gente pode ter eles dois conversando na mesa. Aí a gente pode ter só um deles falando uma informação, só o outro respondendo essa informação, só o papel e a caneta assinando. São diversos planos que compõem essa cena. E entre um plano e outro a gente tem o quê? Os cortes. Que é o corte? É justamente isso. A troca de uma imagem por outra. A troca do plano dos dois conversando pro plano de um falando, plano do outro falando e plano deles assinando esse papel. Agora, indo um pouco para termos que a gente vai usar no trabalho, para trabalhar com cinema, para trabalhar no set de filmagem, vamos falar sobre algumas coisas. Então, primeiro, o que é set, né? O que é o set de filmagem? O set nada mais é que o lugar que a sua filmagem vai acontecer. Aqui eu tô gravando na sala do meu pai, então o set de filmagem dessa aula que eu tô dando para vocês é a sala do meu pai. O set é o local onde estão os equipamentos e a equipe onde acontece a filmagem. A gente usa esse termo também para falar de documentário, também para falar de coisas que não são filmes de ficção, como por exemplo a minha aula, onde o meu set é essa sala. Dentro disso, que termos que a gente utiliza assim no set? Por exemplo, termos da própria claquete, assim, né? O que é a claquete também? Claquete é essa placa, né? Que antes da gente começar a filmar, a gente coloca em frente à câmera, lê as informações e bate, que é para quando for editar, conseguir sincronizar o som com a imagem e a pessoa que for editar ter as informações sobre o que é aquilo que foi gravado. E nela a gente tem algumas informações como, por exemplo, tomada, que também a gente pode chamar de take. Nada mais é de quantas vezes aquela ação, aquela cena está sendo gravada, aquele plano está sendo gravado. Então, vim aqui, gravei uma vez, bati minha claquete e gravei uma vez, tá o número 1. Deu errado, não ficou muito bom. Então eu vou gravar de novo, eu vou fazer um segundo take, eu vou fazer uma segunda tomada. E não tem limite de quantos a gente pode fazer, a gente torce para que não sejam muitos, né? Mas não tem limite. Dentro do set tem as palavras de comando, né, que todo mundo já ouviu, já viu por aí, né? Ação, corta. Então o que é? Realmente é isso que elas querem dizer mesmo, ação e corta, né? A cena tá ali, pronta para começar a ser filmada. A luz tá pronta, tá tudo pronto,
os atores estão prontos, ou os personagens do seu documentário estão prontos para, sei lá, dar um depoimento ou alguma coisa do tipo. A claquete já foi batida, a pessoa que bateu a claquete já saiu da imagem, e aí vem o comando, geralmente por parte da pessoa que está dirigindo, que fala ação. E a coisa começa a se desenrolar na frente da câmera, como foi planejado ali para aquela equipe antes. Se já foi o suficiente, acha que já ficou bom, ou se aconteceu alguma coisa que não ficou legal, melhor nem continuar essa cena e começar de novo. Aí vem o outro comando, também geralmente por parte de quem está dirigindo, que é corta. E aí esse corta. Quem estiver falando, quem estiver fazendo qualquer coisa na frente da câmera vai parar de fazer, quem estiver filmando vai parar de filmar, quem estiver gravando o som vai parar de gravar o som. As luzes geralmente a gente mantém. Temos 3 termos que vão ajudar bastante o nosso entendimento do vídeo seguinte, que é o vídeo que eu já dei o spoiler, que a gente vai falar sobre a equipe de cinema, né? Quem compõe a equipe de cinema, como é composta a equipe de cinema, né? As equipes. Então, para entender também a formação dessas equipes, é legal a gente já ter em mente hoje que basicamente são 3 fases, né? A realização de um filme ela é composta de 3 fases básicas, que são a pré-produção, a produção e a pós-produção. E o que seria isso? A pré-produção é tudo referente ao filme que acontece antes das filmagens, antes das gravações. Escrever o roteiro, ir atrás da equipe, ir atrás de, se for ter atores, de atores, ir atrás de local para gravar, pensar tudo que eu vou precisar nesse lugar, se vai ter cenário. É nessa hora que a galera que vai cuidar do cenário vai atrás dos objetos, vai atrás dos figurinos, vai atrás de tudo. É pensar o que vai ter para comer no dia da gravação, inclusive. É pensar como as pessoas vão chegar até esse local para gravar. É tudo que vai fazer parte do filme e que tem que ser decidido antes das filmagens, para uma melhor organização de todo mundo, para não perder tempo e não perder dinheiro também. E aí a fase de produção é onde a gente vai de fato gravar o filme, então são onde vão acontecer as diárias de gravação, né? Diária de gravação é o dia de trabalho de filmagem de cada um, a gente chama de diária. Dentro da diária, já jogando um que não estava aqui na lista e que a gente vai aprofundar lá pra frente, tem a ordem do dia, que foi feita antes, que diz o horário que cada cena vai ser gravada, que cada pessoa precisa estar no set, que horas que vai comer, que horas que vai acabar, diz tudo. Lá é onde, na produção, é onde o filme é gravado. E temos a pós-produção, que majoritariamente é a hora que a gente vai editar as imagens. A gente vai pegar tudo que foi filmado, vai pôr num programa de edição e vai dar sentido para aquilo, vai transformar aquilo num filme, vai colocar efeito se precisar de efeito, vai mexer na cor, vai colocar trilha sonora, vai editar o som. É na etapa de pós-produção também que a gente vai pensar onde que esse filme vai ser exibido, vai colocar esse filme para rodar nos lugares e que a galera que cuidou do orçamento vai entender ali para onde foi o dinheiro, se for o caso, fazer uma prestação de contas ou não, dependendo do tipo de produção. Eu acho que basicamente é isso. Eu tava sentindo falta um pouco da gente falar sobre esses termos básicos pra gente conseguir conversar cada vez melhor sobre como o filme foi feito, sobre como que vai ser o filme que a gente quer fazer, sobre a gente poder assistir um filme e comentar sobre aquele plano dentro daquela cena. Ficou bem interessante, né? Aquele enquadramento ficou bem legal, né? Enquadramento, tudo que tá em quadro, tudo que eu tô vendo na imagem. A gente vai aprofundar, como eu falei, a gente vai aprofundar em cada um desses termos no decorrer das aulas. A gente vai ter encontros para falar de foto, de roteiro, de som, de arte, de tudo, e a gente vai fazer nosso filme. Mas pelo menos a gente já tem uma base e a gente vai aproveitar melhor nossos 15 minutos desses temas exclusivos. Então é isso, vejo vocês semana que vem, onde a gente vai falar sobre as equipes de cinema. Um abraço!